September we met, I can tell by your smile. Olá, bom dia! Terça-feira chegando! Vai passando rápidos os dias, né? Já tomou seu cafezinho? Oh, como é bom tomar um café pela manhã, não é verdade? Oh, delícia! Queridos, vamos hoje falar um pouquinho lá no livro de Hebreus, né? E refletir no que o Senhor tem para nós nesta manhã. O livro de Hebreus não tem, a escritura não nos traz quem escreveu exatamente este livro, né? Vocês veem que sempre eu gosto de falar um pouquinho sobre a escritura, a passagem que nós estamos lendo, né? A Bíblia é um livro histórico, escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e Deus fala conosco o tempo inteiro através da palavra dele. Eu creio fielmente na palavra do Senhor, porque eu creio em Deus. E é esta palavra que me faz a buscar a ter intimidade com o Senhor, é esta palavra que me diz daquilo que eu tomo posse, promessa do Senhor. Amém? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 11. Vamos lá? 4:11. Diz assim: portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Vamos ficar com a parte A deste versículo que diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Nesta versão diz assim: portanto, façamos tudo para receber esse descanso. Queridos, quando a gente lê essa passagem, a gente acha até um pouco contraditório, né? Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, e a palavra de Deus nos diz nesta manhã que nós devemos nos esforçar para entrarmos no lugar de descanso. Então, por que nós temos que nos esforçar para descansar? Em primeiro lugar, Deus aqui, ele nos ensina que o descanso físico e emocional, ele é o que? Necessário, né? Olha só, você se lembra da criação? Se a gente voltar lá no livro de Gênesis, a palavra de Deus diz que no 7º dia, Deus também descansou. Ou seja, ele precisava descansar. Talvez você pergunta, mas por que ele descansou? Ele não é o dono de toda a força? Ele não é o dono de tudo? Sim, ele é. Ele é, mas ele precisava trazer a nós este exemplo. O fato, queridos, essa ação de quando nós descansamos, né? O descansar nos faz o quê? Renovar as nossas forças por dentro e também por fora. E o descansar, ele nos dá condições de nós enxergarmos as situações sobre uma nova ótica, né? Ou seja, enxergar algo que vai nos trazer alívio, né? Que vai nos fortalecer. Eu sempre digo aqui em casa, né? Eu tenho que desligar o meu piloto automático. Todos nós temos, né? Esse piloto automático na nossa vida. E se nós não pararmos e desligarmos este piloto dentro de nós, nós nunca iremos descansarmos de verdade. Porque o que nós vivemos, meus amados, aqui neste mundo, quanto a essa questão de pressão,
quem é vendedor que tem que bater meta, né? A dona do lar, que tem que sempre cumprir com as suas obrigações, assim como todos nós. Então, essa pressão que nós recebemos no nosso dia a dia, ela nos acelera, às vezes ela traz angústia para nós, né? Às vezes nos dá inquietude. A gente fica tão inquieto, né? Nos deixa apreensivos e nos faz, às vezes, a pensar em pior cenário para as nossas vidas. Muitas vezes, querido, eu não sei vocês, mas às vezes nos traz até medo, achando que nós não vamos cumprir aquilo que nós temos que cumprir. Deus hoje, Ele quer falar para nós que nós devemos nos esforçar, né? Que nós temos que fazer tudo para receber o que? Esse descanso. Então, partindo do princípio que Deus aqui nos ensina, que nós precisamos descansar. Como cristão em Cristo Jesus, nós devemos se posicionar quando as situações não favorecem o nosso descanso. O que tem tirado você do seu momento de descanso? Queridos, nós muitas vezes deixamos de usar o advérbio de negação, né, que é a palavra não, para agradar outras pessoas. Sendo que isso nos traz situações, danos a nós mesmos, como enfermidade, como uma vida toda atrapalhada, né? Deixamos todas essas coisas tomarmos o nosso tempo de nos de trazer o nosso descanso. Toma tempo de nós nos descansarmos quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Mas, pastora, quando eu leio a palavra de Deus, sim, traz descanso a nós, porque traz paz dentro do nosso coração, porque a palavra, ela nos fortalece, né? Então, nós precisamos ficar atento com as situações que vai nos envolvendo no nosso dia a dia, que ao invés de nós termos o nosso momento de descanso em paz, a nossa mente fica funcionando. Por isso a questão de desligar o piloto automático. Queridos, Deus hoje está nos dizendo que Ele, né, oferece para todos nós o seu o quê? Descanso. Mas eles, querido, esse descanso, ele só virá por si só, de forma o quê? Automática. Deus, ele não tentará nos imobilizar à força, né? Ele não fará uma pausa nos nossos pensamentos. Não. Isso cabe a nós. Lançarmos isso sobre os pés do Senhor e verdadeiramente descansarmos. O descanso, queridos, eu sempre penso nisso e sempre converso isso com meu esposo. Bem, o descanso, né, depende do nosso esforço, de não deixar a gente ser pilhado por essas situações, às vezes, tão ruins que vêm, muitas vezes até do inferno, né, gente, que vem contra nós, né? E nós precisamos aprender a entregar tudo isso aos braços do Pai, né? Nos entregar, nos lançarmos a Ele, aos seus braços, nos lançarmos aos seus pés, né? E tudo isso, queridos, tem a ver com a nossa decisão. Nós precisamos decidir se nós queremos preencher todo o nosso interior com o descanso que a palavra de Deus está nos dizendo nesta manhã, ou se nós queremos preencher o nosso interior somente com esses afazeres. É necessário, queridos. Deus hoje, quando Ele nos fala ali que Ele descansou no 7º dia, né? Ele é um Deus poderoso. Deus é um Deus de força, de poder. Mas ali naquela ação dele descansar no 7º dia, é uma ação para que hoje nós pudéssemos entender, porque Deus estava explicando a nós a questão do descansar. Então, queridos, que nós venhamos a começar a exercer esta palavra,
Portanto, façamos tudo para receber este descanso, né? Ou, como diz na outra versão, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Queridos, que tal nós começarmos a descansar agora mesmo no Senhor, né? Que tal? Que tal nós começarmos a aprender a dominar o tempo, nosso tempo, aprendermos a educarmos o nosso tempo para que nós venhamos adquirir este momento de descanso com mais qualidade. Isso vai gerar dentro de nós qualidade de vida emocional, qualidade de vida física também. Então, que hoje nós venhamos a iniciar, né, a valorizar esta questão do descanso. Porque Deus, Ele tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da minha vida. O que cabe a nós é aprendermos a administrar o nosso tempo. O que cabe a nós é nos esforçarmos para poder termos esse descanso. Amém? Vamos orar, queridos? Ô Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor sempre tem o que é de melhor para as nossas vidas. Às vezes, Senhor, sem nós percebermos, Senhor, nós vamos nos envolvendo com as situações que vai nos pressionando no nosso dia a dia, ao ponto de nós não usufruirmos o nosso tempo de descanso que o Senhor nos concede, Pai. Senhor, que nós não venhamos mais querer viver desta forma, ó Pai, que nós venhamos a decidir, Senhor, a dar mais crédito à Tua palavra do que às circunstâncias, Senhor. Sabemos, ó Pai, que nós devemos entrar no Teu descanso, porque é necessário, Senhor, para que venhamos ter uma vida mais saudável, não somente física, Senhor, mas também espiritual, Pai. Que nós venhamos a declarar que nós confiamos no Senhor e que nós venhamos a viver desta forma que a Tua palavra aqui nos diz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esteja transmitindo esta mensagem de fé, de esperança para os contatos das pessoas que você conhece. Para você que me escuta pela primeira vez, esteja dando seu like, entrando no canal, se inscrevendo, deixando seu pedido de oração. E saiba, Deus é contigo e usufrua daquilo que Ele tem de melhor para a sua vida. Amém? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até amanhã, se Ele permitir. Até mais!